Esse é o podcast Menche, o lado bom da vida. Um conteúdo sobre estilo de vida e experiências que vão te inspirar. Siga, veja esse e outros conteúdos nas nossas redes, no YouTube, Instagram e também no Spotify. Sejam muito bem-vindos ao podcast Menche, hoje no ritmo do rock and roll. Vou conversar com ele, Tito Lívio, empresário, produtor cultural, gaúcho, colorado, um cara apaixonado pela família, por rock, pelo internacional e também pela vida. É isso aí, Tito? Tudo isso aí. Coisa boa. O cara é fundador do Downtown Pub. Se vocês não estão reconhecendo ele, né? É porque ele tá mais cabeludo. Tinha que ter piada, né? Já começou com piada já, pô. São 29 anos de Downtown, né? Desses 29 anos, acho que a gente já se conhece aí pelo menos há uns 29 anos. Por aí, cara. Eu acho que tu devia logo no começo, né? 17 anos de idade. Então, eu fui com carteira falsificada. Bonito, né? E ainda fala, né? Você orgulha. Não, mas aí já passou, né? Isso é né? Tem um antes e depois, não tem, né? Mas o Downtown foi fundado em 1997. 16 de janeiro de 1997. No Recife Antigo, naquela época que o Recife Antigo estava bombando, cheio de bares, restaurantes, casas noturnas. Era uma loucura aquela época, né? Toda a cidade estava lá. E aí vamos partir um pouquinho antes, assim. Por que a ideia de montar um pub, né? Por que montar um pub? Vamos lá. Eu sou engenheiro de pesca, formado. Formei, peguei o diploma, botei na parede e nunca mais. Certo, mas logo depois que eu me formei, eu me mudei para Campos do Jordão. Campos do Jordão, muito frio, lembrava inclusive a minha cidade, na Bento Gonçalves, lá no Rio Grande do Sul. E eu já estava acostumado com o verão daqui, que eu já estava morando aqui desde os anos 80. E aí quando eu vi aquele frio, eu disse, pô, voltando pro frio novamente, não vai dar não quero mais saber de frio não. Eu já me acostumei com o verãozinho de Recife, com o clima de lá. E nisso um amigo meu que trabalhava que era dono da adega do Hugo, vocês devem lembrar, era um cara do pagode. E esse meu amigo, muito próximo, chegou e disse, Tito, ó, minha casa tá bombando, muita gente, lotado todo final de semana e eu tô batendo cabeça. Tô precisando de alguém do meu lado e tudo. E eu disse, pô, eu não tenho experiência. Eu tenho experiência com a balada, só da noite. De frequentar a noite, não de trabalhar com casa noturna. Ele falou, não tem problema, eu preciso de alguém do meu lado. Quer vir? Aí eu pensei 10 vezes assim, pô, vou largar a carreira pra subir, pra trabalhar num bar. Topei. Contra a família que não aceitou na época e tudo, mas eu não queria ficar mais lá no sul, não. E subi e foi um aprendizado. Foram 2 anos que eu aprendi muita coisa errada, que a casa já começou errado na forma de conduzir o bar como um todo, né? Era uma casa que estava bombando, mas muitos erros. Mas para mim foi muito importante, foi uma escola ali. Isso. E com 2 anos a casa fechou. E quando a casa fechou, um pouquinho antes, 1 mês antes, meu pai tinha falecido, certo? E aí eu fiquei assim 1 mês decidindo o que ia fazer e tudo. A casa fechou, meu pai faleceu, o que eu faço agora? E nisso surgiu não fui nem eu, no caso, eu entrei de penetra. Foi meu irmão Túlio, que talvez conheça. Sim. Túlio, mais 3 amigos, Chico, todo mundo conhece Chico, Beto, que na época tinha apelido de Beto Tequila, e Lula, que é meu sócio hoje em Aldeia, lá no Festival de Aldeia, Lula Metal. Os 4 resolveram montar uma casa noturna, que não tinha ainda um perfil. Eles queriam abrir uma casa. Nisso, meu irmão, que era publicitário, chegou e disse, olha, eu entro, mas o meu irmão tem que vir junto comigo, porque eu fico viajando para um lado e para outro e não vou conseguir me envolver. E meu irmão já é do meio, já está 2 anos trabalhando com isso e tudo. E aí me chamou e eu achei a ideia boa. Eu disse, tô dentro. Nos reunimos 5, vamos fazer o quê? Lula queria uma casa de heavy metal, que a gente provou para ele que heavy metal não teria futuro. Um outro queria continuar na linha do pagode, um queria boate, mas as conversas foram andando e chegamos num pub. Onde vamos botar? No Recife Antigo. Recife Antigo, porque tá bombando. Aí começou a segunda etapa, encontrar o ponto. Onde vai ser esse local? Toda a noite do Recife Antigo estava dividida entre Bom Jesus e Rua da Pola.
o Bom Jesus mais elitizado, Rua do Apolo mais alternativa, mas era onde a noite estava dividida, né? E aí a gente começou a procurar, né? A gente não tinha um orçamento dos maiores, cada um entrou com um pedacinho de dinheiro e tudo, mas juntando tudo não dava para... Não era um investimento alto que a gente tinha para fazer. Era uma coisa assim dentro de um limite, né? E o que aconteceu? Com o boom que o Recife Antigo estava naquele momento, a especulação imobiliária estava muito grande. Altíssimo, né? Muito grande, e a oferta mínima. Não tinha locais bacanas assim, que se adequasse ao que a gente queria, sobrando, né? E foi uma procura de muito tempo, assim, de um mês mais ou menos, indo de rua em rua. E vimos que a gente não ia conseguir ficar naquele eixo, naquele meio. Tem que se afastar um pouco. E aí, vamos fazer o quê? Começamos a procurar no lado oposto. E naquela época era dividido com o Recife Antigo ocidental e oriental. O ocidental era onde vivia, tinha a noite toda ali. O oriental era o outro lado que não tinha nada, né? E encontramos o ponto ali na Rua Vigário Tenório, 105 térreo, do edifício Canavial. Num primeiro momento, assim, a gente disse, será que esse é um local e tudo, mas pela falta de opção e pela certeza de querer entrar no Recife Antigo, a gente bateu o martelo. Fomos até desaconselhados por muita gente, muitos amigos chegaram, não vão para aí porque o lugar não é bom. Inclusive a Rua Vigário Tenório, no passado, era conhecida como a rua de... Baixa Meretriz. Você conhece, né? Eu ouvi falar já. Pronto. Pensei na minha época não, isso aí, né? Mas era a Rua da Guia, né? Rua Exatamente. Era um lado marginal do Recife Antigo. Certo. E muita gente chegou e disse, não vai, porque essa rua é mal falada. E isso deu um certo medo, um certo receio, né? Inclusive, naquela época, por causa daquela explosão de bares e tudo, tinha até um escritório de consultoria para quem quisesse abrir um restaurante, bar e tudo. E um amigo meu era amigo de um dos donos desse escritório de consultoria e comentou com ele que a gente ia abrir no Recife Antigo, ali na Rua Vigário Tenório. Aí o rapaz que eu nem conheci, mas deu o conselho para o meu amigo, diga para eles nem abrir. Primeiro, porque a rua não vai dar certo. Segundo, porque o rock em Recife nem pensar. Certo? Ou seja, o negócio já vai começar a fracassar. Já vai começar falido já. Falido antes mesmo de abrir. Aí foi o recado que nos deram e tudo, bem animador, né? Mas aí chegou e topou. Vamos embora, aí começou a obra, aí veio o problema, escolher o nome do bar, cada um tinha um nome, cada um dava uma sugestão, cada um... a minha sugestão, me lembro como fosse hoje, foi Big Bang, lembrando lá da Big Bang de Londres, um outro foi Keeper Pub, e Beto Carneiro Leão, o vulgo Beto Tequila na época, né, porque trabalhava na Laidomec, e a Tequila Salsa era a referência, né? Era a referência dele, então todo mundo chamava de Beto Tequila. O Beto chegou e disse, pô, pessoal, a gente tá no Recife Antigo, centro da cidade, querendo abrir um pub. Vamos pro downtown, né? O que vocês acham? Aí na mesma hora todo mundo topou, acertou, concordou e virou o Downtown Pub. Downtown Pub. E aí começou, foram 3 meses de obra, a obra começou 15 de outubro, 15 de janeiro era o dia da inauguração, que a gente jogou para 16. Quem chegasse de manhã lá na obra ainda ia achar que a gente ia inaugurar um mês depois, porque estava um canteiro de obra, né? Eu lembro até hoje, o Cadoca, falecido Cadoca, chegou na hora, a inauguração estava marcada para 8 horas da noite, né? Ele chegou às 8 em ponto. Quando entrou, foi o primeiro a chegar, né? Quando abriu a porta assim, não tinha nem segurança, não tinha ninguém ainda, porque estava em obra ainda. Quando ele abriu a porta, viu um andaime montado, viu escada e tudo, ele disse, pessoal, quando é que inaugura isso aqui? Daqui a pouco. Daqui a aquele dia, tudo. Não, daqui a 1 hora a gente tá abrindo. Ele olhou assim, tem certeza? Venha daqui 1 hora. E dito feito, aí foi aquela operação desmonte para abrir a casa e abrimos. E foi um sucesso. Primeiro ano muito difícil, não foi fácil o primeiro ano, era um ponto novo, uma proposta diferente. Nem todo mundo era uma época que tinha muito pagode, tinha muito forró, tinha muita boate ainda. Hoje que não existe mais boate, né? Mas não tinha pub, não tinha casa de rock. O rock era muito rock de garagem. Na época,
pessoal ensaiava nos seus prédios. Era muito alternativo muito mesmo, alternativo, né? ou ali no Paulo Pina, na época, ali no bar do Roger, como é a Soparia, que tinha as bandinhas que tocavam, inclusive o próprio Chico Sá começou ali, né? Mas era uma coisa muito alterna, certo? Não era uma coisa mais elitizada, sofisticada, mais produzida. E aí passa o primeiro ano, lá no Recife Antigo, trancos e barrancos, começa a dar certo. Foi 1 ano e meio exatamente para a coisa começar a engrenar. Inclusive, quando estava prestes a completar 1 ano e meio, a gente se questionou algumas vezes se a história ia andar ou não, certo? E nisso houve uma mudança de sociedade. 3 só saíram, entraram 2, Silvio Pontual e Henrique Figueira. E prestes aí, anos 98 para 99, a casa deu uma... Ela já era muito bem falada, mas a conta não vinha fechando. O povo ia, falava bem tudo, mas faltava algo assim, né? Faltava virar a moda, né? E aí veio. A moda chegou e aí era fila quilométrica para entrar, gente que não conseguia entrar, era quarta, quinta, sexta, sábado, domingo, eram 5 dias. A gente funcionando em temperatura máxima, 5 dias da semana, era a casa do momento, não tinha para ninguém. O que era ali no outro lado, na Rua da Porta, Rua do Bom Jesus, começou a embicar, e o nosso lado, que era um lado marginal, começou a bombar e viramos referência durante muito tempo. Dali saiu a Boate Alcatraz, com a marquinha do Downtown. Depois fomos para Porto de Galinha, Porto, Downtown, Natal, fazendo festa em pipa. Foi um período muito efervescente para a marca. A gente ficou assim, uns 10 anos assim... Eu lembro, no início dos anos 2000, já era a grande referência. Nadando sozinho, né? A gente a primeira década do novo século, a gente nadou de braçada, sem concorrência. E começou a dar, então, lucro, né? O negócio fazia sentido já, né? Aí digamos, depois do segundo ano, a casa começou a ficar no positivo, começou a ser um negócio realmente rentável. Nas divisões até dos sócios, acredito muito que você estava muito no operacional, né? Eu sempre Como é que era a questão até de criação dessas noites? Na quarta-feira era a noite de alguma coisa, quinta era outra noite de outra. Olha, como é que era a seleção também das bandas que iam tocar? Eu digo para todo mundo o seguinte, que eu sou dono de bar, mas eu poderia ser um publicitário. Porque não é fácil tu criar todo dia uma festa nova, isso numa sequência de... chegando em 30 anos quase, né? Então, todo sábado, toda sexta, tu tem que bolar uma festa nova, buscar algo diferente. O povo gosta de novidade. Quando tu entra na mesmice, dá errado. Então, tu tem que estar sempre criando, buscando novas bandas, buscando novas atrações, formas de atrair o público, porque o público não é fácil de atrair o público. O público vai muito onde todo mundo está. O público é de moda, certo? Então, a vida útil de uma casa noturna é curta, 2 anos, 3 anos. O que o Downtown fez foi... A gente fugiu fugiu a escrita, furou a bolha. O que acontece no Downtown não é uma coisa normal. Não é aqui, é Brasil, mundo... Porque a vida noturna é curta. O povo é de moda. Abrir uma casa na esquina, vai todo mundo para a esquina. Um exemplo é com a própria Alcatraz. A Alcatraz, ela bombava. Ela ficou 2 anos também dando braçada sozinho, porque não tinha uma casa à altura concorrendo. No dia que inaugurou a Fashion Club, aí ela declinou. O público... Não foi assim declinar. Ela, de uma hora para outra, o público todo que estava na Alcatraz migrou para o Fashion Club. E a gente ficou 1 semana, 2, 1 mês sem movimento. Aí vamos parando por cima. A casa não devia nada. Tem que saber a hora de parar, a hora de começar, a hora de parar. Na Alcatraz a gente soube fazer isso. Porto de Galinhas também. O pub que eu não soube fazer isso aí, fui além do que devia. Certo? Insisti muito. Nos tempos áureos, né? Do Downtown Pub, no Recife Antigo. A gente tá falando do tempo bom, né? Tempos bons ainda, né? Vamos chegar lá. Você imaginava que em algum momento poderia acontecer isso também com o Downtown? Poxa, Alcatraz, 2 anos. Tal restaurante, tal bar que abriu também, foi só 2 anos, 1 ano e meio. Olha, é uma coisa muito...
Porque a concorrência sempre existiu, casas novas abrindo, outros fechando, toda casa que chegava com qualquer intuito, pô, agora eu vou pegar a sapatilha para mim. Então, toda vez que chegava uma casa nova, a gente se preocupava, vamos perder espaço, mas abriam casas, fechavam casas, e naquele momento áureo a gente ficava intocável. É como se tivesse espaço, os outros brigassem entre si, mas a gente era o porto seguro de quem gostava de curtir uma balada, podia ir para um lado e para outro, mas sabia que no downtown, se fosse pro downtown, ia ter um rock de qualidade, um atendimento bacana. Exatamente. Então, gente conhecida. Exatamente. Então foi isso uma máxima que nos acompanhou durante um bom tempo, né? De conseguir passar os anos. Eu todo ano dizia, pô, mais um ano. Então, aí o pessoal, quantos anos tu acha que vai durar? Eu digo, eu estou preocupado com esse ano. Ano que vem é outra história, né? E nessa brincadeirinha... Nessa brincadeira ficou quanto tempo lá no Recife Antigo? Olha, exatamente 25 anos. 25 anos. Foram 25 anos de sair dali por causa da pandemia. A pandemia quebrou nossas pernas, logicamente. A gente está falando da parte boa. Sim, a gente não chegou na parte ruim. Teve o tempo áureo e teve um tempo de declínio muito pesado, porque não foi o declínio do pub, foi o declínio do bairro. O bairro ele mergulhou num ostracismo, numa decadência muito violenta, um descaso total, um abandono por parte do poder público. E isso que acontece? O abandono ele gera insegurança e o público começou a se sentir inseguro de ir para o downtown, certo? Porque faltava iluminação, faltava vigilância, faltava segurança. Né? Só tinha downtown, não tinha mais nada. Só tinha downtown, né? E o povo dizia, pô, eu quero ir para o downtown, mas eu não me sinto à vontade para o downtown. E aí isso mexeu diretamente com o nosso público, a gente começou a perder o que antigamente era uma casa lotada com 500 pessoas, começou a lotar com 400, com 300, com 200, e aí a gente começou a ter dificuldade. Foram alguns anos aí onde eu deveria, se eu tivesse tido juízo, eu deveria ter parado lá atrás. Se eu tivesse tido juízo. Sempre fui muito... Acreditei muito em promessas, porque sempre vinha uma promessa, a prefeitura, vai acontecer isso, vai mudar aquilo outro, segura mais um pouco, downtown é referência, downtown não pode sair. Só que era muita promessa e pouca ação, pouca ajuda de fato, pouco resultado. Hoje a gente vê um Recife Antigo querendo mudar, que eu ainda acho que está longe de mudar ainda. Mas as coisas começam a acontecer porque a iniciativa privada está chegando ali. A iniciativa privada ela quer resultado, então... Todos juntos é uma forma de pressionar mais a prefeitura e a prefeitura se obriga a fazer. Mas eu sozinho nunca consegui. Não tinha força. Não tinha força, não. Então... E aí nesse declínio de público natural, até porque também vai chegar em outro ponto, o seu público até hoje lhe acompanha e foi ficando velho, né? Então, foi exatamente. Mais exigente, né? Exatamente. E aí chega no ano 2000... Né? A gente é obrigado a fechar todos os bares, restaurantes, lockdown, tal. Mas antes disso tem um fato muito emblemático na história do downtown. A decadência, principalmente de 2010 em diante, ela foi grande. Então foi ano a ano caindo. E isso começou a, digamos, virar uma bola de neve. E eu cheguei a anunciar algumas vezes que ia fechar a casa. Mas eu fui para 4 festas de fechamento. Eu virei, digamos, uma 4 festas em 5 anos. Não chegou a ter 4 festas, mas tiveram talvez 4 anúncios que eu ia fechar. Perfeito. Certo? E quando eu anunciava, é porque realmente a coisa estava apertando. Só que toda vez que eu anunciava que ia fechar, é aquela coisa, enquanto uns jogam a toalha e abandonam o barco, eu buscava força, encontrava saídas, alguma coisa de novo acontecia e a gente recuperava devagarzinho o movimento e dava uma sobrevida. E a casa ia, tudo. Então, esses anúncios aconteceram de fato. Mas o fechamento, festa de encerramento não chegou a ter nenhuma. Teve quando? Em 2018, quando a coisa assim, chegou no ápice, né, do insustentável, onde inclusive eu fiquei 1 ano recebendo promessa. Eu faço questão de dizer isso aí porque eu me senti lesado. Foi 1 ano recebendo promessa da prefeitura, dizendo que o downtown não podia fechar, que iam me ajudar de um jeito ou de outro. E quando eu digo ajudar, não é ajudar de forma
ilícita, não de arrumadinho, era claro. Era investindo, iniciativa pública chegando ali junto de isso, algum jeito, e a casa dando uma contrapartida de outro jeito, transformando o espaço numa oficina de música para menor para crianças carentes durante a semana, fazendo festival de música com entrada gratuita, que foi conversado, foi montado até um modelo com as pessoas envolvidas da prefeitura, só que muita promessa e ação nenhuma, e nunca foi cumprido. E aí, durante 2017 todo, eu fiquei nessa luta. Prefeitura, me ajuda, eu vou fechar. 1000 promessas. Quando deu maio de 2018, dia 2 de maio de 2018, eu vi que não tinha mais o que fazer. Ia ser no dia 1º de maio, dia do trabalho. Mas aí eu disse, não, é feriado, eu vou deixar para dar o recado no dia seguinte. Aí no dia 2, eu lancei um comunicado dizendo, olha, o Downtown está se despedindo depois de, naquela época era 2018, era 20 anos, 21 anos, sei lá, 22 anos. O Downtown está se despedindo porque não dá mais, a crise bateu, eu fiz não estou saindo porque quero, mas não tem mais o que fazer. Mas fiz um comunicado assim, o povo disse que foi golpe. Foi um golpe meu, como tu disse, uma despedida. Queria eu que fosse um golpe, queria eu que tivesse sido uma coisa arquitetada. Não foi. Foi o desespero, foi joguei na toalha de fato, né? E cheguei e disse, olha, hoje é dia 2, eu estava com a agenda de maio pronta, até o último dia do mês, que a gente sempre trabalha com a agenda prévia, mensal. A agenda mensal. Então, cumprir a agenda? Qual foi o meu golpe? Se é que existe um golpe. Foi dizer, bom, tomara que isso aí comova um pouco o povo, eu tenho um movimento um pouco maior do que o normal, e você me ajude no final a conseguir um pouco mais de dinheiro aí para ajudar a pagar algumas dívidas, o mínimo que eu vou conseguir, porque a dívida era grande. E aí lancei o comunicado e aconteceu o quê? Aconteceu uma coisa que até então foi aí que eu vi a força da marca. Perfeito. Até então eu achava que Downtown era apenas um pub a mais, um bar a mais, um espaço a mais. E que era um lugar físico, um né? Lugar físico, que era ali, um lugar físico, pronto, porque eu sempre achava que o dia que eu saísse dali, acabava a minha vida. Não ia ter mais... A história do Downtown morreria junto com... Perfeito. Foi sempre que eu pensei, isso é uma coisa, é um fato. Talvez foi o motivo de eu ter ficado tanto tempo ali. Mas aí quando eu lancei esse comunicado, né, nas redes sociais e tudo, na época não tão forte como hoje, mas 2018... Mas teve uma boa divulgação, né? Foi uma coisa... boca a boca viralizou forte, viralizou de um jeito assim que... não é exagero, foram milhares de compartilhamentos, foi de comentários, de visualizações. E de um dia para outro eu virei notícia da cidade. Aí virei notícia, quando eu digo notícia, televisões me procurando, rádios, jornal, na época ainda tinha uma força, jornal, dando entrevista no jornal. Então, de uma hora para outra, eu virei popstar para relatar o fechamento da casa, né? E nisso, eu nunca vou esquecer, tiveram 2 momentos emblemáticos que fizeram, de repente, virar essa chave aí. Foi o Breno da McFly, que era um guri começando, mas já estava com uma força já, não a força de hoje, mas já era um expoente que todo mundo sabia que ia longe. Ele chegou e disse, não, o Downtown não pode ficar, porque ele se criou ali dentro, né? Pirralho, assim como ele, muitas bandas, né? Muito. Era o sonho de cada música, era vou tocar no Downtown, era... E aí você sabia que eu tenho um sonho de aprender bateria? Até hoje, nunca investi nesse sonho, mas eu tenho um sonho de aprender bateria. Vou te dar uma dica já. Pronto. E eu tinha um sonho de aprender bateria e tocar no Downtown. Nunca é tarde, dá pra realizar aí, né? Claro, agora dá. Vamos conversar depois. Assim como ele, né? Muitas pessoas passaram por lá, né? Isso. Então o Breno foi... E o Breno chegou e disse, Tito, não pode fechar. Eu disse, se não poder, não é querer. Eu não tenho como... Não tem condições, Certo. Chegou o fim, não fecha, e aí ele tava na época daquelas vaquinhas virtuais. Perfeito. Esqueci o nome agora. Crowdfunding. Exatamente. E aí, ele disse, não, vamos criar uma vaquinha. Eu disse, mas a vaquinha, não acredito muito nisso. O povo fica triste e tudo, mas na hora de chegar junto, ninguém vai chegar. Ele criou lá o Fica Downtown, que realmente não deu esse resultado, a vaquinha.
mas o hashtag Fica Downtown começou a viralizar. E no mesmo dia, ou no dia seguinte, Pedrinho da Bagaceira, morando assim em São Paulo, não sei se já estava em Brasília, estava em São Paulo, me liga, dizendo: Tito, vi aqui o comunicado e estou ligando para dizer uma coisa para ti, o Downtown não vai fechar. Bacana, amigo. Vai me ajudar como? Vai me emprestar? Eu não vou te prestar nada, Tito. Mas nós vamos fazer uma coisa aí. Eu sei que de algum jeito isso aí vai mudar. Vai repercutir e vai mudar. Isso aí é um feeling meu. E eu, bem para baixo, bem desanimado, disse: mas o que tu quer? Não, vamos fazer. Ó, estou morando em Brasília, São Paulo, não lembro. Mas vou estar em Recife no meio do mês aí de maio. A Bagaceira vai fazer um show, nós não vamos cobrar cachê e vamos chamar Cecília Meira, chamar Eduardo Gatinho, vamos chamar a turma das antigas aí para fazer uma festa para ti. A ideia era fazer festa dentro do pub, cabe 500 pessoas. E aí eu cheguei e disse: então vamos, né? O meu mês de maio é para despedida mesmo. Então o sábado, foi que sábado 18 de maio, eu já tinha uma programação agendada, mas não mudou nada, apenas reloquei, a banda que ia tocar no dia 18 ficou na festa e criei a despedida oficial do Downtown, que depois mudou o nome da festa para Fica Downtown, ao longo dos dias que antecedeu. 10 dias para fazer uma festa. 10 dias. Mas dentro do Downtown. Quando eu lancei com 24 horas, assim, praticamente, eu tinha vendido todos os ingressos. Aí vocês vão pra rua. Das 500 pessoas. Aí eu disse: opa, vamos... acho que vai dar para conseguir um pouquinho mais de dinheiro. Vamos pra rua. Mas período de chuva, risco e tudo. Já tinha feito muitas festas já na rua. Já tinha tradição. Então eu já sabia o modelo, né? Voltando um pouquinho na história, até pela possibilidade de ser a Casa Downtown, era única na rua. Isso, não tinha vizinhança, nada. Então era fácil fechar a rua. Era fácil com... Quem era o meu inimigo, que foi sempre o inimigo amigo, era a prefeitura. Que tinha 1000 regras, mas no final sempre permitia que eu fizesse a festa e também 1000 regras para desmontar. Eu tinha que seguir um protocolo. Perfeito. Mas era justo. Certo. Entendi. E aí então vendemos muito, vamos fazer a festa na rua. Vamos pra rua, e aí como é que é? Criar um formato, anunciar, isso com menos de 10 dias, já faltando, sei lá, 8 dias. Então anunciamos, a festa que ia ser na rua, a festa que ia ser dentro do Downtown vai pra rua, porque estourou, vendeu tudo, se embora e aumentou a quantidade de banda. Aí aquela festa tomou uma proporção maior, e o Fica Downtown foi tomando uma proporção que eu não esperava. E chegou o dia da festa e foi algo assim muito impactante, muito emocionante a palavra, né? Porque deu até um... O povo chegou mesmo, o povo apareceu, foi com força, né? Oh, meu Deus do céu, aí você vai ter que cortar, hein? Nada disso, toma um gole d'água. Respira. Eu lembro demais dessa festa, eu tava nela. Tava? Então, eu acho que eu te vi numa imagem, depois eu vou ver se... Olha, ela. Porque eu vi há pouco tempo atrás, eu vi o vídeo. E aí, a festa, chegou o dia da festa e o povo chegou. Coloquei o ingresso mais caro que o normal. O bar foi um bar mais caro que o habitual. Mas todo mundo sabia que o propósito era ajudar. Era ajudar, arrecadar, e ninguém reclamou, e todo mundo chegou junto. A famosa turma da cortesia resolveu não pedir cortesia nesse dia. Então, o que aconteceu? Eu tive, no dia dessa festa, e juntando com o movimento que eu tive em maio, nos outros dias, que todos os dias lotaram, eu ia pro pub, assim, eu ia para me despedir, né? E o povo chegava, me puxava, como eu disse ainda há pouco, Popstar era como eu estava me sentindo. O povo me puxava, queria tirar foto comigo, dizia: essa casa não pode fechar, você tem que dar um jeito, o Downtown faz parte da história da cidade. Quantas histórias você escutou de casais que começaram a namorar no Downtown? Olha, eu já quis fazer uma festa com as pessoas que se conheceram e casaram no Downtown. De tamanha quantidade de casais que... hoje em dia ainda continua, não tem um mês que não tem alguém que me diga: conheci minha esposa lá no Downtown. É gozado isso, mas acontece até hoje. Até hoje. Downtown casamenteiro. Também muitos que acabaram por lá também.
Tem um bocadinho também. Até porque era em Recife, né? Em Recife, né? O Natal é Recife, né? Recife. E aí, para acabar essa história, para não me prolongar mais, o que aconteceu no mês de maio... Até o dia 18 de maio, até o dia 30 de maio, Não, né? no dia Aí, 2 de maio. todo dia. Até o dia 31 de maio, foi um movimento muito forte e o faturamento da festa do dia 18 deu um fôlego foi bom. uma coisa que eu não tenho comparação com nada que eu fiz de festa. O que aconteceu? Resumo da ópera. Em um mês, eu paguei 1/3 da minha dívida. Perfeito. Um mês. E aí chegou no final do mês, aí não tem, o Dom Pedro não disse que eu fico, eu disse, então, já que é tanta gente pedindo pro Downtown continuar, o Downtown vai ficar. E aí anunciei de novo, onde muita gente brincou, isso era golpe, isso aqui, que eu soubesse que isso era... que ia dar certo desse jeito, eu teria preparado até um plano melhor ainda, né? Mas não teve nada de nada de planejado. Aí permaneceu, 2018, Aí aconteceu, aí permaneceu. Houve uma série de mudanças a partir dali, eu tive que ajustar. Porque às vezes, quando tu entra numa zona de conforto, tem coisas que tu não sabe como fazer para cortar, para enxugar. Certo? Para ajustar. Para ajustar, isso não é uma coisa simples. Mas uma das formas que eu disse, já que eu vou continuar, a hora é agora. Então eu fiz 1000 reformas ali que dói às vezes, dói na carne, tive que afastar pessoas que normalmente não iam afastar. Eu dei uma reformulada. E a partir do segundo semestre de 2018, a partir de junho de 2018, 2019 todo, e o primeiro trimestre de 2020, janeiro, fevereiro e março, que são meses ruins historicamente, porque janeiro praias, fevereiro carnaval certo, março a ressaca, mas foram 3 meses de movimento intenso para mim, intenso. Ou seja, a casa estava indo bem novamente. Muito bem. Aí veio a pandemia. Aí pronto, nesse bem novamente vem a pandemia, fecha tudo. Eu estava com uma festa pós-carnaval com 1000 ingressos já vendidos para a rua. O pós-carnaval, que era o Downtown Fest. Tive que devolver tudo. Prejuízo dos fornecedores, de tudo. Tudo. E aí começou 2 anos de não para mim, para todo mundo, né? Durante, inclusive, a pandemia, tudo fechado, né? A gente teve ainda as lives do Downtown, né? Aí veio aquilo que eu te falei. Todo mundo com live, né? Vamos fazer alguma coisa diferente, aí, né? Que veio novamente aquilo que eu te disse. A força de uma marca que não sabia que era tão forte assim. Começou num primeiro momento com as lives, onde eu tenho um carinho, tenho um agradecimento muito grande ao Eric do Offbox. Onde estamos aqui, conhece? Inclusive. Conhece? Já ouvi falar dele. Pronto, menino bom. E ele esteve comigo desde a primeira live. Foram, como eu disse, foram umas 10 lives que nós fizemos. Logicamente a live ela foi perdendo força, como perdeu em todo o Brasil, né? Mas no começo foi uma coisa muito gratificante. A gente eu lancei uma live sem saber como funcionava, eu não tinha a mínima ideia do que era, como funcionava. Mas já na primeira a gente viu que o público recente entrou, participou, era mensagem, tudo que era canto, não só daqui, a gente que estava no Canadá, na Espanha, na Austrália, Nova Zelândia, mandando mensagem, vendo ao vivo a live, né? E nos chamou a atenção, disse, puxa vida, cara, o que é isso, né? Eu não sabia que eu tinha... Aí o povo lembrando os casos. Eu ficava lá embaixo da escada, ali, paquerando fã de tal. Aí eu ficava na fila incomodando Isabel, certo? E o outro Lene que vivia me tirando da fila. Aí um caso atrás do outro, né? Então, isso aí viralizou no primeiro momento. Então, as primeiras lives foram muito importantes. Primeiro, por ver essa força que eu tinha com o público. Um público que já não estava abalado. Um público mais velho, que tinha nostalgia, que tinha a memória afetiva da casa. Perfeito. Certo. Memória afetiva. Isso. E o segundo foi eu me capitalizei ali, porque não pela monetização. Porque os patrocínios que tiveram, pelo projeto em si. Porque monetização tem que ter um alcance muito grande, que os grandes tinham, e a nossa era coisa pequena. Mas os patrocinadores chegaram junto. Então, patrocinador que uns eu fui atrás, outros viam a live, me ligavam dizendo, eu quero participar, eu quero ajudar, certo? Não eram patrocínios enormes, mas juntava 2 de um de outro. No final, eu sobrevivi
com as lives. E na esperança que passasse a pandemia, que vai reabrir, né? Vamos reabrir. E aí veio um segundo... Porque aquele momento, você vai lembrar, que era, não, mais 15 dias vai ser liberado, né? Mais 30 dias, né? No mês que vem vai ser liberado. Meu segmento foi o primeiro a ser impactado e o último... Foi o primeiro a fechar e o último a abrir. Voltar. Né? Então, foi muito triste, foi uma tragédia. E uma outra coisa muito importante da live, que através da live eu consegui realizar um sonho antigo, que há mais de 10 anos eu tinha esse sonho, desde a época que o Silvio e o Henrique eram sócios ainda, mas nunca saiu do papel, pela falta de expertise, falta de tempo até, que era lançar uma grife de camisa. Perfeito. E aí, numa das lives, acho que na terceira live, uma amiga chegou que tinha uma grife, que moda rock, tudo, chegou de Tito, tu não quer aproveitar e lançar uma camisa do Downtown aí pra se monetizar aí durante esse período? A camisa é tanto, tu vende por tanto, o lucro fica pra ti. E foi uma brincadeira que ela fez. Ela mesmo criou os 2 modelos. Certo. Lançamos numa live, tipo, sem camisa, e as sem camisa fez assim, vendidas. E aí, no dia seguinte, eu com ela disse, e aí? Será que não era Tito? Só depende de ti. E aí eu parti para um negócio que eu não sabia que eu poderia fazer, mas comecei a vender camisa. Certo? A live foi perdendo força e a camisa ganhando força. Eu vendi, digamos, em 1 ano e meio, 3.000 camisas. Certo? Eu era o entregador, o vendedor, o que cobrava, fazia tudo. Eu só não criava o design porque isso não é comigo. Era com a Cris da Liverpool, que depois virou Larry B, certo? Então, a Cris que criava, né, o modelo, e eu comecei a vender, e isso aí foi a segunda parte, assim, que me deu muito orgulho, que o povo comprava a camisa e queria postar foto. Eu tô com a camisa dando. E nessa brincadeira eu acho que eu tenho mais de 500 fotos de gente postando foto, mandavam para mim e eu até se criou o Instagram da própria... Eu criei o Instagram da Collection, né? Downtown Collection, que existe até hoje, onde eu vou voltar. Eu tô há 2 anos buscando alguém para tocar isso para mim, porque eu, com a vida voltando ao normal, não deu mais porque era dedicação exclusiva. Eu virei Uber, né? Eu virei Uber entregando as camisas. Eu conheço o Recife todo, tudo que é buraco, conheço, porque eu mesmo fazia a entrega. Às vezes me perguntava, pô, Tito, tu estudou, tu te formou, tu é empresário, e agora tu tá entregando camisa de porta em porta. Hoje eu tenho muito orgulho disso aí. Certo? Foi um período muito gratificante para mim. Algumas entregas, inclusive, direto na portaria, né, coisa do tipo, mas em algumas outras também você acaba entregando para a pessoa, troca uma ideia, bate um papo com você. Muitos em mãos, muitos na portaria, muitos para gente conhecida, então podia deixar na portaria, outros que não me conheciam, me procuravam, diziam, faço questão, Downtown faz parte da minha história, eu tenho que ter uma camisa. Então isso tudo foram histórias e mais histórias, assim, amizades que eu criei nesse período aí que foram provando assim que eu não tinha apenas uma marca, eu tinha não tinha apenas uma casa, né? Eu tinha uma marca. Uma marca que uma comunidade, na verdade, identificada com o público em Recife, com o público certo. Então, é uma coisa assim que fugia um pouco ao padrão do resto. Aí eu disse, bom, então... Já que... De camisas também veio outros produtos veio também, a cerveja, mesma história, certo? Com o meu amigo Doca, lá da Babylon, Doca, Felipe, Luan, também foi a mesma história, eles chamaram, eles não me chamaram, eu vendo a história da camisa, eles, por que não partir para a cerveja também? E a cerveja artesanal estava em alta na época, coisa que já não está mais hoje. E aí eu saí pesquisando. Hoje eu tenho um grande amigo que se chama Ângelo Nunes, que se tu procurar no Instagram dele, é o caçador de cerveja. O cara estourado aí com mais de 200 mil seguidores aí. E aí me indicaram, fala com o Ângelo que vai te dar o caminho de como tu... fazer a marca própria. A marca de cerveja, né? E aí eu procurei por ele, amizade, primeiro dia já virou meu amigo. E ele me deu... o norte todo, indicou a Babylon, eu cheguei lá e mesma coisa da camisa, comecei a vender, entregando também a cerveja, todo mundo queria a cerveja do Downtown, mas do mesmo jeito que a camisa, quando a vida voltou ao normal, eu tive que optar, ou eu retomava
a vida normal dos eventos e tudo. E onde eu queria chegar agora, nessa retomada. 2020 e 2021, né? Desafio, tudo fechado, né? O entretenimento zero, já tinha fechado o Downtown. E aí nesse movimento de vender camisa, de fazer as lives, durou um tempo também, e depois ficou sem graça de novo as lives, né? E aí as camisas também rodaram muito, depois tem aquela baixa. A camisa não chegou a dar baixa, não. A camisa, na verdade, fui eu que não consegui. Voltando agora, eu consegui dar continuidade. continuidade. Não consegui dar continuidade, porque a vida voltou ao normal. Mas esse voltar ao normal, como é que você pensa normalmente? Vou abrir outra casa, vou montar que negócio agora? A vida voltou ao normal, primeiro era manter o Downtown no Recife Antigo, porque eu fiquei com os 2 anos com a casa fechada, mas eu não tinha fechado ao público, certo? Eu estava fechado por causa da pandemia. Então voltamos logo em 2022, logo em janeiro, logo no final de 2021, voltamos e funcionamos ainda 6 meses. Certo. Mas aí o passivo que a pandemia deixou, estava grande, né? Estava grande e tentei administrar, mas não consegui. Eu, com um bocado de gente aí chegou um momento que eu tive que jogar a toalha, briguei muito antes de realmente jogar a toalha, mas vi que estava ficando insustentável e aí chegou o momento do fim mesmo. Ia ser com uma grande festa na rua também, mas São Pedro não quis, não deixou, choveu muito na véspera, aí para não deixar de ter a festa, eu trouxe a festa, fiz o inverso da festa de maio, do Fica Downtown. A festa ia ser na rua e teve que ir para dentro, por causa do dilúvio. Era um dilúvio daquelas chuvas que Recife não aguenta, né? Que não aguenta. Isso. E aí encerrou. Mas vendeu bem o ingresso? O pessoal vendeu bem, mas poderia ter deixado uma coisa muito maior, porque ia ser uma festa apoteótica. Se é aquela festa assim de tchau mesmo. Então foi mais doloroso? Muito. Foi doloroso. Foi assim, foi um dia muito triste para mim. Nó na garganta o tempo todo. Claro. Certo. Eu até me perguntei, Tito, o que tu veio fazer nessa festa? Não era para tu ter vindo. Certo, mas eu nunca deixei de estar em festa nenhuma que eu faço e não podia deixar de estar naquela, mas foram 25 anos, né? É um quarto de século, né? Durante esse tempo todo, desses 29 anos do Downtown, o Downtown fazia festas de rua na própria Downtown, né? Na própria casa, né? Ali na frente. O Natal de tirar o chapéu, né? Tinha alguns movimentos também específicos. E já tinha também a questão do carnaval, né? O carnaval que tinha o camarote no Galo da Madrugada. Então já era uma festa externa também. O Downtown Pub foi sempre o Porto Seguro. Mas o Downtown itinerante, ele foi logo no começo da casa, a gente viu que tinha essa veia. Então, festas paralelas nunca faltaram, né? Gravatá, Caruaru, Pipa, como eu disse. E uma das festas que a gente fez e deu muito certo desde o começo foi o camarote. Mas o camarote tem até uma história muito... Tem tempo para contar a história? Vamos lá, vamos ver. Porque a história do camarote ela é muito emblemática também. Porque eu não tinha ideia de fazer camarote. E aí um grande amigo meu, Tavinho, da Aliança Propaganda, ele tinha uma conta da Caninha 51. E aí ele me ligou dizendo, Tito, isso faltando um mês pro carnaval. Tito, me passaram aqui uma incumbência que eu tenho que resolver, porque senão eu vou perder a conta. Eu tenho que fazer um camarote pra Caninha 51 lá na Concórdia, lá. Na época era Concórdia. Aí eu cheguei, puxa vida, cara, faltando um mês tu quer fazer isso aí? Tito, vá-se embora, dinheiro não é problema, tem que produzir um camarote para 500 pessoas, e me ajuda. Eu disse, vou tentar. Aí comecei a andar pela Concórdia, tudo já alugado, porque na época era Concórdia ainda, né? Certo. Antes de mudar de trajeto. E já desistindo já, né? Aí eu vi uma casa de piscina, de material de piscina, Pecarrete, de bombas e isso, aquilo outro. Aí eu entrei na casa, a casa não, tinha um estacionamento, que era do lado da casa, mas o estacionamento me disseram que era da piscina. Aí eu fui lá falar com o dono, era um francês, né? Eu morei na França há muito tempo, tudo, e o meu francês ainda funcionava ainda, né? Aí eu comecei a falar, falando em português com o dono do estabelecimento, e aí vi o sotaque, né? Aí ele já de cara disse, ó, a casa já está alugada com um pessoal que já brinca aqui há uns 5 anos, só estou esperando o dinheiro cair na conta, mas não posso lhe ajudar. Aí eu já indo embora, mas vendo o sotaque dele, aí eu puxei a conversa, né?
E a conversa durou uns 10 minutos. Puxou já em francês. Em francês e tudo. Aí ele já ficou mais simpático e tudo, acho que gostou da conversa. E aí, na hora que eu tô indo embora, assim, me despedi, aí ele disse, faça o seguinte... Deposita. Me dê até sexta-feira. Já melhorou. Isso acho que era uma quarta-feira, assim. Se os meninos não depositarem dinheiro, a gente faz negócio. Aí eu saí dali com a única esperança que eu tinha. Aí eu liguei pro meu amigo e disse, tem uma esperança, mas se não for com ele, não esqueça. Aí pronto. Aí na sexta-feira ele me liga e diga, venha pra cá. Eu dei ultimato pro pessoal, eles estão enrolando. Eu vou ficar com o certo, não vou ficar com o duvidoso. Mas era já tarde. Aí a gente marcou isso pra segunda de manhã. Passar lá pra acertar tudo. Aí nisso já comecei a ligar pro meu amigo. Aí cadê do meu amigo atender? Fechei a casa, quero dinheiro. Não, calma aí. Tem gente rindo aqui atrás. Aí cadê o amigo? Eu sabia como é esse desespero, né? Aí o amigo não atendeu. Aí eu liguei. Você não tinha. Na época eu acho que eu nem tinha fixo, celular, né? Nem tinha. Fixo. Já tinha, mas eu não tinha, sei lá. E sexta-feira toda ligando, sábado, domingo, nada de falar com ele. Segunda-feira, nada de me atender. Início francês. Cadê você? Cadê você? Tá vindo? Cadê você? Eu digo, chego já. Eu já tô indo já com o cheque aí. Pra mim tava tudo certo. Era só uma questão de encontrar o dono do dinheiro. Segunda e terça, nada. Caramba. Aí bateu o desespero. E o francês ligando. Também. O francês desmereceu os outros. Ligando, mandando recado já meio... A simpatia tinha acabado, já tava bem mais sério, né? Falando E aí, quarta de manhã, eu fui direto no... Eu tô falando quarta, mas não me lembro se é segunda ou terça, mas é uma referência, né? Eu fui direto pro escritório. Já que não me atendia, né? Eu fui pro escritório dele, fiquei aguardando na sala, de repente ele aparece. Quando ele me viu, já regalou o olho, né? Eu tinha que ligar pra ti já, desde a sexta passada, tava vendo como eu ia te dar notícia. Aí eu já... Eita, pau. Aí eu entrei. Não fechou. Aí eu disse, que notícia? O pessoal desistiu, eles não querem mais. Aí eu, caramba. Quer dizer, eu quero uma boa ideia, virou uma má ideia. Virou uma ideia. 51 é uma boa ideia. Aí eu corri lá pro francês, né? Procurando um jeito de falar, mas achando que ele ia retomar com o antigo grupo, né? Com o antigo grupo, né? Aí eu cheguei, olha, eu tenho uma má notícia para lhe dar, eu era intermediário, não era eu que ia fazer, era uma agência e tudo, de uma empresa, desistiram. Aí ele botou a mão na cabeça e chegou e disse, olha, eu disse para você que ia ficar com você. Os meninos de São Paulo vieram, me ligaram, queriam depositar e eu abri mão. Na terça-feira você me enrolando e eu vi que tinha coisa errada. Liguei para eles e eles disseram, já alugamos. Isso faltava 3 semanas para o carnaval. Aí ele, como é que eu vou alugar agora falando 3 semanas? Você atrapalhou a minha vida. Aí começou a me esculhambar e tudo. E eu, mão na garganta, sem saber o que dizer, me despedi. Você me perdoa, não foi de propósito, lamento, dei as costas e fui embora. Na calçada eu comecei, puxa vida, eu lasquei, velho. O que eu vou fazer, cara? Será que eu faço uma festa faltando 3 semanas? Só um louco faria isso aí, né? Estamos aqui conversando com um deles. Os loucos, né? Só um louco faria isso, né? Aí eu dei meia volta, cheguei lá pra ele e disse, olha, o senhor não tem nenhum plano B? Ele falou, nenhum plano B. Aí ele disse, então eu vou lhe fazer uma proposta. O seu aluguel é 10 mil, eu acho que, tô falando, hipotético é 10 mil, não lembro. Entendeu o raciocínio. Faltando 3 semanas, eu não tenho que pagar 10 mil, não tenho como pagar 10 mil. E não sei nem se eu vou conseguir fazer o que eu quero, o que eu vou lhe propor aqui, mas eu vou sair daqui e vou fazer uma série de ligações aí, para bandas, para alguns patrocinadores, para ver se eu consigo fazer um camarote do Downtown em 3 semanas. Se der muito certo, eu pago tanto. Se der mais ou menos certo, eu pago tanto. Se der errado, não pago nada. O seu top tá fechado. Eu falei, não, tá fechado não. Ele deu a resposta daqui a pouco, eu vou ver. Aí saí ligando. Aí liguei para um amigo da Coca-Cola, disse, estou contigo. Pessoal que de camisa, a gente arruma os abadá.
Rádio Transamérica, que sempre foi minha parceira na época, chamada de rádio, eu consegui viabilizar tudo em 3 semanas. Lógico que tinha um custo, mas era um custo, digamos, metade da metade. Aí eu voltei para ele e disse, olha, vamos fazer sabendo que se der errado, não conte com o real, meu. Quantos anos o Camarote Daltal está ainda, está ativo? Isso foi 2001, meu filho tinha recém-nascido. Não, foi 2000, meu filho estava para nascer. 2001. Então, 24 anos já do... Isso, tem os 2 anos que... Tem 24 não, seriam 29... Não, 24 anos tirando pandemia, tudo bem, né? Não, é que a gente tá... isso aí, exatamente, tirando pandemia. Eu quero chegar ao seguinte... Exatamente, isso. Em outro... Isso. E aí... Outra coisa importante também é que assim, já tiveram vários camarotes de várias empresas, de várias, né? E muitos já deixaram de existir também, né? E vocês até hoje estão lá ainda, né? Voltam. Acho que só tem vocês e o oficial, né? O camarote oficial do Galo. Inclusive, para finalizar a história do camarote, aí nós fizemos, deu gente, eu consegui pagar parte do dinheiro que ele queria, não paguei o que ele queria, mas paguei um dinheiro que para ele ficou muito feliz. Mas tem parando, eu quero de novo. Toda a história tem o lado bom, o lado ruim. A pessoa que fez a estrutura para mim, que é um amigo até hoje, que era um dos mais sérios da época ali, ele estava com vários camarotes no Galo. E pegou o meu assim, dizendo, vou pegar porque eu sou teu amigo, porque não tinha tempo hábil para pegar nem nada, nem equipe, mas pegou. E era um camarote que ficava de esquina na Concórdia, onde antigamente era uma casa, a casa veio abaixo, ficou só as paredes, né? Aquela parede grossa do prédio antigo, e virou um estacionamento da loja de piscina. Mas para eu ter um camarote tinha que ser um camarote alto. Certo. 5 metros de altura, que praticamente dava de cara assim com o trio elétrico, assim. Pessoa olhando no olho do cantor. E ele montou essa estrutura num espaço pequeno, montou e tudo. Em teoria, tudo certo. Só que no dia da festa, já ouviu falar do balança, mas não cai? Foi esse camarote, então. Foi o camarote. Ele não ia cair nunca, porque era tanta estrutura ali que não tinha como cair. Mas pro público que estava em cima, a sensação... Deu insegurança. A insegurança não era boa. Então ele ficou assim, pendendo para um lado e para o outro, e foi um caos para mim. Ele envelheceu 1 ano num dia, certo? De quase desistir de fazer, dar continuidade nos anos. Não, eu desisti. E aí veio do ano seguinte, logo depois do Galo, eu já tinha dito que não ia fazer mais. Apesar de ter sido, foi um sucesso. Isso que, digamos, atrapalhou um pouco a imagem do negócio, né? Que foi já do meio da festa em diante. E aí um amigo meu, que é amigo também do André Porto, nosso querido que tá no escondidinho ali, só rindo. A risada que está aí. Se tá captando a risada é dele. Aí André Falcão, junto com o outro André, no caso, o xará dele, com mais 2 amigos, me procuraram e disseram, a gente soube que tu fez o camarote, que foi muito bacana, que foi feito tudo nas pressas, mas o resultado foi bom e que tu teve um bocador de cabeça que tu não quer mais fazer, por causa que deu muito trabalho, a gente quer fazer contigo. Então tu não se preocupa, tu não faz nada, tu só vai entrar com a marca e a gente faz o resto. Aí eu topei. Esse negócio de não vai fazer nada é papo furado, que no final eu... Fez tudo. Tudo não. Sim, claro. A gente dividia bem. André era um cavalo. Era um monstro para trabalhar. Os outros 2 não tinham a força do André. André era detalhista, eu dizia até que ele bateu na trave muito detalhista, muito perfeccionista, muito genioso, mas graças a esse perfeccionismo dele, o camarote começou a pegar uma identidade. Eu era muito bom para algumas coisas e indo para outras. Para outras complementava. E o camarote foi crescendo. Eu estou falando do André de uma forma assim carinhosa, porque ele nos deixou logo depois da pandemia. Isso. Certo? Foi uma perda assim que até hoje muita gente não entendeu ainda porque foi, mas devo muito sucesso ao camarote a ele. Hoje sou eu e o Glauber apenas, também amigo do nosso amigo André Porto, que está ali atrás. Né? Então sou eu e o Glauber hoje que estamos tocando camarote. O que eram 4, hoje são 2.
Mas o camarote foi crescendo, cada ano melhorando, ficou um tempo na Casa das Placas, ficou só aquele ano e saiu. Aí na Casa de Piscina, aí foi para a Casa das Placas, ficou quase 10 anos ali, veio para Sérgio Moreto, também ficou uns 10 anos no Sérgio Moreto. E ano passado, quer dizer, digo ano passado, o carnaval desse ano, isso, que a gente está indo em 2025, passado, né? Carnaval passado. De última hora a gente recebeu um recado do Guilherme Menezes lá do Galo, que um convite de mudança. Um convite de mudança, faltando 3 meses, eu já com 500 ingressos vendidos já de cito, infelizmente eu vou precisar, a praça é dele, ele tem o direito de usar e não posso nem criticá-lo, porque o camarote vem crescendo absurdamente, né? E ele precisou da minha área. Então o que eu dividia com o Galo Oficial ali na Praça Sérgio Loreto, tive que entregar, mas ele disse, Tito, eu vou te tirar num lugar bom, vou te botar num lugar tão bom quanto. E realmente, o problema é que o público não sabia que esse lugar era tão bom quanto, né? Então houve muita desconfiança no primeiro momento. No final eu consegui arrastar todo mundo pro camarote. E quem foi ficou impressionado, que foi o melhor camarote que a gente fez até hoje, foi a melhor localização. Antigamente tinha 35 metros de varanda, agora tem 70 metros, então dobrou. Então, por Fulião, isso aí foi perfeito e para mim foi bom também, certo? E aí, com esses altos e baixos, Tito, hoje, né, o Downtown é uma marca que vive, né, sozinha, como falou, né, já está em vários momentos durante o ano, digamos, né? A gente começa aí o ano com o carnaval, que tem um camarote, como tá começando agora aqui. Começa antes. Mas começa antes. Começa em janeiro já com o Downtown Fantasy. Olha aí, eu não queria chegar. Qual é o calendário hoje do Downtown, né? O que é que o Downtown hoje... Hoje, o pub é o espaço físico, mas a vida gira em torno dos eventos. Então, só para reforçar também, quem está nos assistindo e acompanhando essa linda história, o Downtown Pub hoje existe novamente na zona norte do Recife. O Downtown Pub, então vamos lá. Com as músicas tocadas de rock and roll. Então a gente vai rapidamente pro pub e volta daqui a pouco pro calendário. Então fechamos em 2025. Fechamos em 2000. Fechado 2021. Fechei em 2020 por causa da pandemia. Reabri comecinho de 2022, quando a vida voltou ao normal. E no meio de 2022, fechei definitivamente, depois de 25 anos no bairro. Fiquei alguns 6 meses aí vendo o que ia fazer. Tive uma proposta em Boa Viagem com meu amigo Eloy Vasconcelos de abrir um pub ali onde era o antigo underground. Abrimos ali. Hoje a casa não existe mais ali por N motivos, vizinhança, por causa de coisa. Mas foi a reabertura do Downtown. Foi a reabertura do Downtown. Né? O Downtown voltou naquele período ali. E logo após a inauguração de Boa Viagem, surgiu a possibilidade, junto com meu amigo João Didier, do Beijupirá, de abrir um Downtown Pub no Espinheiro. Só que antes disso, um outro amigo que está comigo há mais de 10 anos, João Vitor, me chamou para... Ele diz 15 anos, mas eu acho que é 10. Ele aumenta, ele gosta de aumentar. E me chamou para ver um ponto, onde não tinha nada a ver com o pub, era uma casa aberta. Antigo Eva, Gastrobar, que durou muito pouco tempo, que abriu naquele período de pandemia e a casa não deu certo. E ele disse, Tito, essa casa está fechada, um tempão e tudo, é uma casa aberta, choperia, petisco e tudo, vamos botar a marca Downtown aqui. Isso antes do pub, né, Pub de Espinheiro. E eu achei assim que valia a pena apostar. Fugir um pouco do pub, da casa fechada, já tinha aquela só que a noite já vinha mudando um pouquinho, o povo saindo mais cedo de casa, gostando de um lugar aberto e tudo. Aí eles talvez seja o momento de migrar para um outro formato, uma outra proposta. Isso. E a gente abriu o Downtown Beer Garden, certo? Uma casa que eu chamo de jardim secreto, porque quem passa na frente ali na 48 não imagina o que tem por trás ali. Tu já esteve lá, tu sabe disso. Lá, eu me lembro perfeitamente. 40 anos foi lá. Isso. E quando a casa já estava assim na metade para inaugurar, estava na obra ainda, o João Didier me chamou pro pub. O João sabia que eu estava abrindo uma casa no Espinheiro, só que não sabia onde é que era, e não tinha ido ainda lá. E disse, Tito, eu sei que tu vai abrir uma casa no Espinheiro, mas é uma casa aberta, eu quero abrir um pub contigo. Eu tô com um ponto, quero que tu venha ver e tudo, se tu gostar, já tá tudo na mão pra gente abrir. Quando ele marca comigo pra ver, era muro com muro.
Isso é interessante. Coincidências da vida. Quem assim, conhece vale a pena ver. Quem não conhece, quem vem em Recife vai conhecer também, né? O Beer Garden, a entrada é na 48, né? Na 48. E o Downtown Pub é na Conselho de Portela. Isso. Né? Então os fundos deles se encontram, né? Se encontram. Olha, o João podia ter me chamado para... Zona Norte é grande, podia ser Casa Forte, Casa Amarela, podia ser Graça, podia ser em vários bairros. Podia ser no Espinheiro, podia ser na Rua do Lado, na rua podia ser na quadra, podia ser duas casas para lá, para lá, que não se juntasse, mas foi muro com muro. É muita coincidência, né? Ele caiu para trás quando viu. E aí achei o espaço bacana, começamos a obra, o Garden inaugurou antes, o Pub inaugurou um pouquinho depois, quase 6 meses depois. E hoje estão as duas casas funcionando. Mas chegou no momento que você estava com as 3 casas funcionando, né? Você Cheguei. O Downtown Beer Garden, proposta aberta, bar, Isso. Cheguei a estar com as 3. Zona Norte e o Pub Zona Sul. Exatamente. Mas chegou o momento que eu tive que me desfazer do Pub Boa Viagem. E aí fiquei focado só na Zona Norte, no Espinheiro, onde está indo... Hoje, aquela história de firmas quilométricas não existe mais. Mas existe sempre o público certo, o público seguidor, o público fiel à marca, o público que envelheceu, mas não deixa de ir, certo? Ele vai, faz aquela festa assim de sair carregado já de manhã, achando que tá novinho e fica um mês doente em casa depois, para se recuperar. Mas continua fiel e quando entra lá, vê aquela quantidade de quadros do passado ali, e aí dá aquela memória afetiva, a decoração do pub, aqui flashback, bastante, tudo, né? E é isso. Teve até coisas que você trouxe do pub, muita coisa levei para lá. E voltando ao calendário, hoje o Downtown vive de eventos, certo? Então, e eventos que vêm crescendo. Então eu fecho o ano com o Natal e já começo o outro ano com o Carnaval. Ou seja, eu tenho, nos próximos 3 meses, eu tenho em dezembro, no dia 20, que eu acho que vai todo mundo aqui da Mente pra lá, né? Certamente estaremos lá. Vai pro Natal de Chapéu. E Off-Box também, né? Pra quem tá ouvindo aí, escondido aí. Então tá todo mundo lá. Vai ter o Natal de Chapéu, que ao mesmo tempo é aniversário de 29 anos da marca, certo? Perfeito. Antecipando 3 semanas da data de verdade mesmo. Dia 20 de dezembro. Dia 24 de janeiro vem a primeira festa do ano, que era também um sonho antigo que eu tinha, porque eu tinha o camarote, carnaval era camarote só, mas eu sempre quis fazer uma prévia, tantas prévias na cidade, eu queria fazer parte, e nunca tive a coragem de fazer, porque o Galo sempre me ocupou muito, mas surgiu nessa parceria nova que eu tô com o Mirante aí, eles me chamaram, Tito, vamos fazer uma festa junto e tudo, e surgiu a ideia de fazer o Grito de Carnaval, certo? Junto com o Mirante do Passo. Que faz em janeiro. E faz em janeiro, dia 24. Perfeito. Fizemos o primeiro esse ano, em janeiro, né? No carnaval passado. Foi um sucesso. A ideia é reviver os antigos carnavais, certo? Carnaval de clube, do Clube Português, da Internacional, que é esse clube de salão, né? Com muito frevo, com muita música raiz, né? Porque hoje carnaval, se tu vai carnaval por aí, é sertanejo, é piseiro, é o TikTok, é o piseiro, essas coisas. Axé nem tanto, porque o axé já é retrô. Axé já é retrô. Certo. Então, o piseiro sertanejo. Então não é que perdeu a identidade, é um outro momento. Só que a identidade do carnaval raiz vinha se perdendo. E a nossa ideia foi reativar. Eu chamei o Spock, o mestre Spock, ele chegou, achou a ideia maravilhosa de criar o Downtown Fantasy e tudo, com concurso de fantasia, aquela história toda, e batemos forte assim ano passado na divulgação e deu muito certo. Foi até festa rápida. A gente, entre decidir fazer... Você gosta dessas coisas, né, rapaz? Não, não gosto não. Eu não gosto não. Uma semana, 10 dias, um mês faltando. Eu não gosto. Isso aí é noite sem dormir, cara. É só na... Tô com medo de a gente finalizar esse podcast aqui com uma festa pra fazer depois da manhã. É loucura, é loucura. Mas aí em fevereiro veio o carnaval. Aí veio o carnaval, a primeira edição foi um sucesso. A gente já do Fantasy. Ano passado, o carnaval passado foi com Spock convidando Almir Rush e André Rio. Depois a maravilhosa Clara Sobral, que vai estar no camarote do Galo esse ano pela primeira vez. E depois acabou com o Patusco. Esse ano a gente manteve o formato do Spock, porque Spock é a cara do carnaval. Então ele é um anfitrião, é um anfitrião, é um mestre de cerimônia. O mestre de cerimônia do Fantasy. Ano passado ele teve um bloco, esse ano ele passa a ter 2 blocos, ou seja, ano passado ele convidou 2 pessoas, esse ano está convidando 4.
com uma quinta, Perfeito. que é uma convidada especial. Que o primeiro bloco aí vai convidar novamente André Hill, que vai ser o que vai repetir, junto com o Spock. Saiu Almir Rush, entrou Marrom brasileiro. Aí, o segundo bloco o Spock volta, vai ter o concurso Fantasia, aí volta o Spock, convidando Nena Queiroga, convidando uma Vanessa Oliveira, que é um expoente do forró, do frevo aí, que já tocou muito com o Spock, que se garante muito. E a gente está trazendo da Bahia o Armandinho, do Dodo Osmar, certo? Para Carnaval Raiz da Bahia, junto com o Carnaval Raiz Pernambucano. E a gente tem certeza que isso aí vai dar uma química muito forte, isso aí. E para encerrar, sai Patus Canta de Breque, certo? Mas sambão para encerrar, e a gente acha que essa segunda edição ela vai explodir, vai ser ainda melhor que foi a primeira. Assim Deus permitir. Se Deus permitir, lógico. Fevereiro, Carnaval, ou março, dependendo do período, né? Isso, fevereiro. E aí a gente vem março, abril, maio. Aí março rodando. é uma festa que a gente está querendo. A gente já faz anualmente dentro do pub, mas a gente está querendo dar uma dimensão maior para ela, que é o St. Patrick Day. Certo. Então a gente já está em conversa com a Heineken, com o meu amigo Samico da Heineken, para crescer essa festa, talvez levando para o Mirante, que hoje passou a ser uma extensão do Downtown, certo? É uma parceria muito bacana. O pessoal do Mirante, Toninho, Alvo Jucá, Kleber, só pessoas maravilhosas lá que me receberam de braços abertos lá, e eu não me sinto à vontade de ir para outro canto que não seja lá, a não ser que eles não queiram mais. Quando não quiser mais, a gente procura outro lugar, mas se não, porque é um lugar muito bacana, muito estruturado. Era um Recife antigo, né? Então a gente tem a memória afetiva novamente, né? E tem estacionamento, é seguro. É um local muito completo, né? Grande, né? Espaçoso, consegue fazer modelar do jeito que você quiser ali no evento. Eu sempre digo, com uma vista das mais belas da cidade aí, né? Melhor ainda. E aí em junho tem o Lobes, né? Aí em junho tem o Lobes, e tem em junho também o Arraial do Downtown, ou seja, já começa 2 festas no mês só. Coisa para Lobes in the Air e o Arraial do Downtown. Fiz esse ano fiz com o Geraldinho, onde eu devo continuar fazendo com o Geraldinho, um grande amigo meu, que todo mundo conhece, Geraldinho, né? E aí depois vem a Oktoberfest em outubro, e dezembro novamente, ou seja, hoje eu tô com 6, 7, 8 festas ao longo do ano aí, umas com um certo espaço entre elas, outras uma em cima da outra, certo? Quando é uma em cima da outra é uma loucura, porque tu fecha, tá falando com uma banda pensando que tá falando de uma festa, mas essa banda já tá na outra festa, tu tá falando de uma coisa que é do outro, e olha, a cabeça, às vezes ela parece que vai dar um tilt, vai dar um tilt. Mas dá tudo certo no final. Mas no final tudo dá certo. Então hoje, Tito, uma agenda super bem preenchida de eventos na cidade de Recife, com a marca Downtown. Claro, sempre ali pro mesmo público, o rock tá sempre ali no meio, né? Mas tem festa, como falou, de São João, com forró, raiz, festa de carnaval, né? Com axé, com frevo. O soldado inglês não nos abandona, mas ele virou um soldado mutante. Ele pode estar tanto de matuto no São João, como pode estar de carnavalesca no carnaval, uma sobrinha na mão, como pode estar de alemão na Oktoberfest, certo? Ou como pode estar de duende no St. Patrick Day. Perfeito. Então ele se adequa ao período da festa, ao momento. E o Downtown é a mesma coisa, né? A gente é fiel ao rock, mas a gente não pode fechar os olhos para as festas temáticas. De todas essas festas, a gente esqueceu de falar da principal, pra mim, a principal, né? É que eu ia chegar lá já. Eu pulei o Oktober, mas não falei da principal. Eu digo principal, não é porque ela é mais ou menos que as outras, mas é uma festa que demanda muito tudo da gente. De mim e do meu sócio Lula Metal, que foi meu sócio lá no início do Downtown, um menino genial, ele que trouxe o Iron Maiden 2 vezes pra cá, trouxe Black Eyed Peas, Alanis Morissette, um dos últimos shows da Eminem House foi ele que fez também, ele é genial. E nós fizemos, logo após o fim da pandemia, ele me procurou e disse: Tito, eu vou fazer um festival de rock em aldeia. Ele mora a vida toda em aldeia, tinha certeza que conseguiria fazer uma coisa bacana lá, já tinha um local, que era Faz Eventos, só que ele sabia que o universo dele seria o quê? 100, 200, 300, quem sabe 500 pessoas,
se fosse botar o festival Luna Rock, seja lá o nome que fosse. Ele me disse que para ele conseguir assim, dar um pulo, chancela, um pulo maior, ele precisaria ter alguém forte do lado. Uma marca forte, no caso. E aí perguntou se eu queria fazer junto com ele. Isso era pandemia acabando, né? Já voltando a vida normal. E eu disse, Lula, primeiro, eu não acredito em festa em aldeia. Segundo, eu estou descapitalizado. Uma festa dessa envolve risco. Do jeito que tu quer fazer, ela não é uma festa barata. E se der errado, não tem como chegar junto. Aí ele disse, Cito, a festa não vai dar errado. Eu conheço a aldeia, eu moro lá e tudo. A aldeia cresceu muito durante a pandemia, é muito condomínio e tudo. E se tu botar a marca Downtown ali, eu tenho certeza que a gente vai fazer uma festa bacana. Se der errado, eu seguro o risco é meu. O risco é meu, tá certo? Não que eu fosse brincar com o dinheiro dele, mas desse jeito eu vou, certo? E lógico que me empenhei como um maluco para dar certo, porque eu estava mexendo com dinheiro que não era meu, era dele. E começamos, fizemos a primeira edição, trabalhamos forte, tivemos a favor nosso que o povo estava sedento de festa, de se encontrar, de né? se de querer, ter festa, de voltar a se ver, de sair, ainda com medo de lugar fechado, de lugar, certo, que ainda existia o medo no ar, no vírus e tudo. E aí a ideia, lançamos o Festival da Aldeia, começou a reverberar, começou a repercutir. E já começou como aldeia, Downtown Aldeia Festival. Né? Isso. Trouxemos o Ira na primeira edição, que me deu uma dor de cabeça grande lá, que usou o palanque lá para o palco para politizar, e teve gente que gostou, teve gente que não gostou e quase que acaba mal. Mas todo mundo conhece o Nazi gosta disso. Né? Polêmico. É polêmico. Sempre. E aí o primeiro foi um sucesso não de ganhar dinheiro, mas não perdemos, porque tudo que é bom custa caro. E o Lula, ele é muito, como era o meu amigo André Falcão, ele tem muito essa linha do André Falcão, ele é muito metódico, muito detalhista e quer sempre o melhor. Então, a gente fez um evento caro. Tudo que é bom custa caro, e para a conta bater, a gente tem que ter público. E perfeito. Aí o roqueiro mais velho, ele ama o rock, ele adora as bandas e tudo, mas é acomodado. Para tirar de casa não é tão simples assim, o mais velho, ainda mais sendo em aldeia. Então a gente teve no primeiro ano 2.000 pessoas, não perdemos, não ganhamos. O principal ele não teve. Validou o festival. Validou, né? Chancelou o festival. E a gente viu que era uma festa que tinha potencial. Só que nós fizemos lá em março de 2022. E março é um período propício à chuva. E choveu 15 dias antes do evento. Na semana do evento parou de chover, foi o tempo de montagem e tudo. Não choveu durante o evento, a festa acabou meia-noite e meia, o mundo veio abaixo e foi mais uma semana de chuva. Ou seja, Papai do Céu foi muito generoso nesse momento, muito generoso, porque aquele festival não é festival para tempo ruim, é para tempo bom, certo? E Papai do Céu ajudou muito, agradeço até hoje. Só que a gente viu que manter um festival nesse período era coisa para maluco. Aí a gente aproveitou que o povo ainda estava muito com aquela ânsia de sair, de viver e tudo. A gente disse, vamos aproveitar que o evento está muito, muito falado e vamos jogar para esse ano a segunda edição. Para mais para frente, para novembro, e vai ser todo o mês de novembro a partir de agora. Aí lançamos em novembro a segunda edição, dessa vez trouxemos a Blitz, trouxemos também o Blues Etnícos, que é para a turma do blues. E foi um sucesso maior. Não é que subiu muita gente, mas que era 2.000 para 2.500 pessoas. E a gente viu que o evento começou a ir numa crescente. E aí passou a ser um evento anual. Novembro, aí veio novembro de 2023, novembro de 2024. O que a gente viu nos 2 anos? Que o evento continuou numa crescente. A terceira edição a gente trouxe um Lobão e Biquíni Cavadão. Na quarta edição trouxemos Nenhum de Nós, fugiu agora o nome, Camisa de Vênus e Supla. Mas o que a gente viu? Que novembro era um período, o começo de novembro era um período de, fugiu agora, faculdade
que a pessoa faz a prova. De Enem? Enem. Ele é um branco, Enem. Tá. E aí o Enem movimenta muita gente, movimenta não só o aluno, mas movimenta o pai do aluno, não só o pai do aluno que vai levar o filho. É porque seu público são os pais, né? Isso. Esses alunos vão fazer Enem, então é o domingo de manhã, o sábado, né? Não só que vão levar os filhos, que ficam mas que trabalham com também, fiscais, fiscais, isso, professores, então né? Envolve um universo de gente muito grande. Tá. E a gente viu que nesses 2 anos a gente perdeu o público por causa do Enem. E aí, a 5ª edição, que foi agora, 3 meses atrás, que foi a nossa melhor edição de todas, a gente resolveu antecipar para outubro. Fizemos dia 18 de outubro, ia ser 25 de outubro, mas os artistas não tinham a data. Nós trouxemos esse ano Barão Vermelho e Raimundos. Aí trouxemos para 18 de outubro, mas foi uma festa sensacional. A escadinha continua sempre numa crescente. Legal. Cada vez o público, a ideia mantém outubro também. Cada vez o público mais feliz com o evento. A ideia, quando a gente lançou o evento, o Lula, que viajava muito pela Europa, ia para muito festival de rock, ele queria trazer um modelo diferente, que era um modelo ao ar livre, envolvendo família. Era rock, natureza e família, que é o nosso slogan. Isso aí. Onde eu, no primeiro momento, não levei muita fé. Então, mérito muito dele, isso aí. E no primeiro ano, as famílias já foram, mas não foram nessa quantidade toda. Segundo ano, já começou a aumentar, criançados, pais levando os filhos. Então, tu vê de 8 a 80. É o encontro de amigos de gerações, que a gente chama lá. E o evento crescendo, cada vez crescendo mais, começando a receber mais apoios, a Heineken sempre junto comigo, apostando na festa, no evento. Então a gente acha que agora chegou a hora de o nosso mini Rock in Rio aí tomar uma proporção maior que a gente... Total, isso é. A gente apostou e, se Deus quiser, vai começar a colher os frutos agora. Certamente. Tito, o papo é muito bom. Quero sempre conversar mais com você, é sempre bacana, né? Mas eu queria que você me dissesse 2 coisas para gente finalizar. A primeira é como é que é a sua relação com Deus, com o divino. Você segue algum mantra, algum rito, algum ritual? O que é que você faz em conexão? Você que é um cara que já viveu tantos altos e baixos, né? Tantos picos e vales poderosos, né? Muitos altos e baixos. Às vezes a pressão é grande. Tem amigo meu que diz, como é que tu aguenta, né, Tito? Olha, em relação à religião, eu não sou um cara de ir à igreja. Eu tenho a minha convicção, tenho a minha forma de conviver com Deus. Sou cristão, católico, tudo. Minha mãe é quase uma beata. Ela tem 89 anos, é uma santa, chama Santa Marília. Ela reza por todo mundo. Se eu ligar para ela e disser que eu estava contigo aqui, ela vai pedir o teu nome, porque ela vai começar a rezar por ti também. Que bom, passo para ela. Vou passar o teu também, né? Mas é uma santa pessoa, então eu digo que essa minha parte de não ir para a igreja, isso aqui, outro, ela supre por você, por mim, certo? E eu, na minha forma, eu tenho a minha relação com Deus, rezo, oro, do meu jeito. Certo. Agradeço ainda há pouco mesmo, agradeço a Deus que não choveu no dia até hoje, né? Então eu tenho a minha forma de lidar com ele. E sei que ele está por perto, porque eu já passei poucas e boas aí, sei que se não fosse ele dando força ali para mim, eu já teria jogado a toalha há muito tempo já. Certo. E a sua outra pergunta? Tá no controle, não fiz ainda, vou fazer agora. Outra pergunta é sobre rock. Certo. Qual é a melhor banda de rock atualmente? Local? Banda local? Boa, gostei. Local, nacional e internacional. O rock, o povo diz que o rock tá caindo, mas o rock nunca morre, né? Então ele tem altos e baixos, picos, vai lá embaixo, sobe e desce, mas o rock persiste. No rock mundial, o rock hoje já não tem mais o que já tinha no passado. Eu acho que já foi muito mais rico. Certo? Eu sou um fã incondicional do U2, mas gosto de tudo. Eu escuto de A a Z, que tu imaginar de rock, pop rock, às vezes até coisas atuais. O meu filho fica até indignado, diz: pai, isso aí não é pra estar ouvindo. Eu digo: não, eu escuto tudo, meu filho. Eu escuto tudo, e o que é bom, o que é ruim, mas ele mudou. No passado a gente tinha coisa muito... eu acho que o rock foi muito mais rico, certo, do que é hoje. Nacionalmente falando, então, isso nem se fala. Eu acho que a época áurea ficou para trás, anos 80, 90, começo de 2000. Hoje em dia, referências de rock são muito poucas, certo? Então, tanto prova que a gente continua trabalhando
os medalhões do passado, que atingem o público mais velho, logicamente, mas porque se tu for atrás de coisa atual, tu não vai encontrar muito hoje banda que vá se identificar com o público que segue a marca. Então o rock nacional, ele caiu muito e o sertanejo acho que ganhou o Brasil escala, comeu aquela fatia que já foi do rock no passado. Local, olha, tem muita banda boa. Recife é um celeiro de músicos. No Barão Vermelho mesmo que se apresentou com a gente em Aldeia, o baixista do Barão é um músico daqui, que é o Márcio Bocão, que já foi do Expresso 48, já foi da Senhorita Meira. Como ele tem dezenas de músicos bons pernambucanos espalhados pelo Brasil. Mas das bandas locais, hoje o McFly tá acima da curva, certo? Bandas que estão crescendo muito, isso no pop rock, né? Sim. Eu falo minha praia, né? Perfeito. A Retroback é uma banda que está crescendo muito. Aí tu tem uma dezena, tem Parachutes, banda perfeita, tu tem Squad Band, tu tem Zero Bronca, tu tem Tarja Preta. Eu posso ficar citando aí muitos. Que bacana. Tem uma banda que tocou pela primeira vez comigo, eu não conhecia, foi uma imposição do meu sócio, do Luna. Chegou, Tito, ele vai arrumar um patrocínio pra gente, ele vai vender ingresso. Ele comprou a entrada dele em Aldeia. Foi a banda que abriu o festival, Why Not? Eles são fantásticos. É uma banda assim, fora da curva. Eles vão se apresentar no último sábado do ano, lá no Downtown Pub. O último rock, a festa é o último rock do ano. É uma banda que eu aposto muito para 2026. Eles são diferenciados. É um trio de vocalistas cantando, os músicos também muito competentes. É uma banda que é uma aposta, certo? Eu não posso dizer que hoje é a banda. Claro, mas o rock não pode morrer, né? O rock não pode morrer e não para de surgir bandas boas, né? Então é isso. Eu já disse as bandas locais boas. E na nossa festa só para finalizar, já que a história é banda, nos 20 anos do Downtown, que é o Natal Tchau Chapéu, dia 20 agora, onde todos estão convidados, né? Que eu já falei. Eu estou fazendo Nos 29. Os 29 anos. Dia 20, Dia 20. Eu estou juntando, são 2 palcos, né? Onde eu estou pegando 3 bandas que fazem parte da história do Downtown, que tocavam lá no começo do Downtown, que é a Bagaceira, Pulso 100 e Máquina na Pista. E juntando com 3 bandas que hoje fazem parte do momento atual. Perfeito, que é McFly, a Retroback e a Downtown Band. Em comum, todos tocando o retrô, né? Que está na moda, o retrô, por direito de passagem. Então, são bandas que têm a ver com o Downtown, tocando o retrô, mas todas as 6 bandas com público, com história, com identificação com o Downtown, e que eu acho que vai ser uma festa acima da curva, uma festa de tirar o chapéu, acho. Como sempre, né? Tito Lívio, mais conhecido como Tito Downtown, né? Obrigado pelo seu tempo. Você, como sempre, pioneiro em muitas coisas. Está sendo pioneiro aqui também no Podcast Mente, porque esse é o podcast mais longo que a gente já fez. Sério? Passamos de 1 hora, cara. Passamos? Pena, mano. Eu peço 1000 desculpas se eu tomei 2, 3 horas. Não, eu queria passar mais tempo conversando. Mas olha, só pra dizer uma coisa, eu não contei 10% da história que eu tinha pra contar, hein? Então está sendo reconvidado para os próximos podcasts também, virem aqui conversar conosco. Porque tem muita história. Pra gente poder encontrar os detalhes, né? Contar os detalhes das histórias. Histórias, as publicáveis, né? As publicáveis, Eu tenho também muitas histórias que não tem, né? Tem história com o Natal, tem uma história daqui, tem uma história do Natal de Porto, né? Eu por 30 anos, né, já me despedindo eu tenho um sonho de fazer um livro dos 30 anos do Natal. Olha aí. Já comecei a conversa já com o pessoal. E o título do livro é Quem Não Tem Uma História para Contar do Downtown. Boa, gostei. É isso aí, meu querido. Mais uma vez, obrigado. Viu? Obrigado pelo convite, mais uma vez. Estamos sempre juntos. Vamos embora aí, nos próximos eventos também. Menche é uma revista muito querida, que eu acompanho há muito tempo. Sempre lembrado por vocês aí. Fico muito feliz de fazer parte da história. A gente tem um carinho enorme por você, pela marca, pela empresa, pelo Downtown. E a gente já queria muito isso, né? Vamos conversar com o Tito, conversar com o Tito. Rolou, aconteceu. E as portas estão sempre abertas. Já disse para o André, quando quiser fazer
festa lá no pub e o pub tá esperando. Vamos fazer isso aí acontecer. É isso aí. Pessoal, mais uma vez, obrigado. Quem quer seguir o Downtown, é fácil, né? Downtown Pub ZN. Downtown Pub ZN, vai estar lá toda a programação de tudo que acontece. E através do Downtown Pub ZN você encontra também os outros arrobas também. Isso. Tô tudo lá. Você também tá ativo nas redes sociais? Mas eu sou do bastidor, né? Eu sou então vai no Downtown, Tito Livre Saraiva, mas vai no Downtown Tito Livre Saraiva, mas vai ver que é muito pouquinho ali. Eu vou pro pub que nada vai ver todas as novidades. Mas quem quiser entrar no Tito Livre Saraiva, estou à disposição lá. Maravilha. A todos vocês, mais uma vez, muito obrigado. Fiquem todos com Deus. Até nosso próximo podcast. Valeu! Você ouviu mais um podcast Menche. Siga-nos nas redes sociais, compartilhe esse conteúdo e fique ligado no próximo.